Irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, né? Hoje, dia 31 do mês de agosto, uma quinta-feira, e nós estamos absolutamente felizes com tudo o que Deus fez na semana passada em nosso meio, aqui em Brasília, né? Louvado seja o Senhor Jesus pela nossa convenção, pelo aniversário de 50 anos. Deus esteve conosco, nos abençoou e nós fomos extremamente edificados com a palavra do Senhor. Amém? A festa foi simplesmente maravilhosa, nós pudemos juntos estar, juntos louvarmos ao Senhor, juntos bendizermos o nome do Senhor, e como foi maravilhoso, como foi bom, né? Agora vamos retomar a vida, porque, amados irmãos, no próximo domingo, dia 3, exatamente dia 3, nós temos nossa escola bíblica dominical, né? E a última lição que nós estudamos juntos foi exatamente o estudo número 4 do Sola Fide, a doutrina da justificação. Doutrina da justificação, parte 1, ok? Foi maravilhoso, foi algo grandioso, grandioso. E agora nós vamos para a doutrina da justificação, parte 2, tá bom? E ela está exatamente no estudo de número 5, na página 39. Página 39, estudo 5. Amém? Muito bem. A questão da justificação, nós já vimos que ela não pode ser, de maneira alguma, realizada por intermédio das obras, mas sim por intermédio da fé. Por isso estudamos todos os sacramentos, estudamos o problema que estava acontecendo no século XVI, quando os reformadores gritaram sola fide, né? E vimos que, obviamente, a justificação é com certeza uma declaração legal da parte de Deus, olhando para o homem que crê pia e totalmente no seu Filho amado e dizendo: tu és justo, eu te justifico e diante de mim tu és justo. E é lógico que tal fenômeno, que foi exatamente onde paramos na lição passada, e está já de cara aqui na página 40 e na introdução. Leiamos juntos. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós, e declara-nos justos à vista dele, né? E isto é eu creio perfeitamente, um dos melhores conceitos sobre justificação trazidos pelo professor Gruden, né? Wayne Gruden, um grande teólogo da Igreja do Senhor, e é realmente isso. Justificação é esse ato absolutamente de Deus, de olhar para o homem que resolveu crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, crer na obra de Cristo e dizer: olha, eu te vejo como justo. E nós vimos na aula passada que isso foi possível em razão da cruz do Calvário. Por quê? Olha que interessante. Na cruz do Calvário, Deus imputa a Cristo todos os pecados da humanidade. Cristo
carrega os pecados da humanidade, ele é o Cordeiro de Deus, e Deus imputa a nós a justiça de Cristo, né? Então, isto em razão de quê? Isto em razão do amor de Deus, da incomensurável graça de Deus. A justificação com certeza chegou a nós. Por uma razão simples, impossível seria, obviamente, qualquer homem se apresentar diante de Deus e, por intermédio de suas obras, querer apresentar-se diante dele como justo. E é justamente isso que no século XVI é anunciado dentro da igreja. E a população vivia num desespero absoluto, tentando verificar se de repente o conjunto de obras feitas conseguiria superar o conjunto de pecados, e daí se cria que seria possível entrar no céu, né? E glória seja dada ao nome do Senhor, porque, irmãos, se houvesse literalmente a necessidade de produzirmos alguma coisa para sermos salvos, então ninguém seria salvo. Ninguém e absolutamente ninguém seria salvo. Daí a misericórdia de Deus se manifestando, providenciando a salvação, a justificação, a regeneração de todo o ser humano e por intermédio do amor e da graça de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você recorde com seu aluno. Por quê? Porque nesta lição que estudaremos no próximo domingo, nós vamos nos aprofundar na questão da justificação. E o primeiro fato que eu preciso que você desenvolva com seu aluno é exatamente o relacionamento entre justificação e graça. Justificação e graça. Ou seja, a justificação, como nós colocamos na página 40 e 41, a justificação chega a nós inteiramente pela graça de Deus. Ou seja, Paulo é absolutamente radical, direto e objetivo quando ele nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí, o que acontece? Obviamente que se o pecado é um fenômeno absolutamente universal, e se o pecado afasta o homem de Deus, e se o homem não tem acesso a Deus por intermédio dos seus próprios méritos, porque não há exatamente nada que possamos trazer diante de Deus que possa fazer com que Deus olhe para nós e diga, não, este aqui merece a santificação, esse aqui merece o perdão dos pecados, esse aqui merece a regeneração, esse aqui merece ser chamado por mim de justo. Se absolutamente nada que fazemos pode gerar em Deus a questão da justificação e a declaração da justificação, o que Deus fez? Enviou seu Filho amado Jesus Cristo e disse, olha, aquele que crê em meu Filho e na obra que meu Filho fez, eu o declaro justo. Eu simplesmente o declaro justo. E aí a justificação chega a nós por intermédio deste fenômeno que é a graça de Deus. Por intermédio desse fenômeno denominado favor imerecido. Porque nenhum de nós tínhamos condições, absolutamente condições, de nos apresentar diante de Deus e requerer de Deus alguma coisa. Não há, de maneira alguma, méritos diante de Deus. O único que pôde realmente apresentar diante de Deus os seus méritos foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na medida em que ele apresenta toda a sua vida justa, reta, de obediência, ele então pôde estar diante do Pai e
ser declarado justo, e obviamente todo aquele que descansa completamente na obra realizada por Jesus Cristo, é declarado justo em razão de quê? Em razão do simples fato de crer naquilo que Cristo fez. Por isso que Cristo é ao mesmo tempo justo e justificador. Por isso que em Gálatas 2:16 diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois as obras da lei ninguém será justificado. E aí vem Paulo de forma muito direta em Romanos capítulo 8, e ele diz assim no versículo 30: e aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E a esses que justificou, também glorificou. E aí em Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E em Romanos 10:10 vem o texto mais fundamental de toda a questão da justificação, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que Deus fez? Deus, sabendo que homem nenhum poderia ser considerado por ele mesmo Deus absolutamente justo, Deus simplesmente pega seu filho, envia seu filho e faz com que seu filho cumpra absolutamente toda a lei. Lembre-se, a lei é perfeita, é justa e é boa. E Cristo, cumprindo absolutamente toda a lei, ele então pode apresentar-se diante de Deus como alguém que tem méritos, e ele é o único que tem mérito. Nós estudamos isso. Apresentando-se diante de Deus com seus próprios méritos, ele então agora pode, por intermédio de todo o seu trabalho humano realizado na face da terra, pegar todo aquele que nele crê, que crer na obra que Cristo fez, e simplesmente torná-los justos. Assim, o amor de Deus é absolutamente enorme, na medida em que o meu trabalho é tão somente crer em Cristo, crer no que ele fez, crer no que ele realizou, crer que ele recebeu o meu pecado, recebeu o meu sofrimento, recebeu a ira de Deus que deveria recair sobre mim, e crendo nele eu passo a receber toda a justiça dele, toda a graça dele, toda a bênção dele, tendo acesso à vida eterna. Daí João 3:16 dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, há um Deus que nos amou de forma incomensurável e que, sabendo que nós não suportaríamos a mão de sua ira sobre nós em razão do pecado, manda seu Filho, para que seu Filho suporte sua ira em nosso lugar. E todo aquele que com coração crê nesta obra de Cristo é justificado e é chamado de justo. Então, obviamente, há uma relação absolutamente irrefutável entre justificação e graça. Por quê? Porque a justificação é mais um dos favores imerecidos de Deus para conosco. Quando eu creio que Jesus Cristo morreu no Calvário por meus pecados e que eu preciso do amor dele,
Eu creio não somente para que Deus me perdoe dos meus pecados e eu seja exatamente nesse momento perdoado dos pecados, santificado, mas eu ganho algo além disso. Eu ganho a declaração da parte de Deus de que eu sou justo. E isso em razão porque Deus quer. Isso em razão de Deus desejar assim fazer. E isso é o que nós chamamos de graça. Então, quando aqui na página 40 nós vemos a relação entre justificação e graça, o professor Wayne Grudge, ou seja, no seu livro de teologia sistemática, quando ele diz que, a página 41, aqui embaixo, a graça de Deus significa seu favor imerecido, porque nós somos completamente incapazes de merecer o favor de Deus. A única maneira pela qual poderíamos ser declarados justos é se Deus gratuitamente proporcionasse a salvação pela graça, totalmente à parte de nossas obras. Ele, professor, literalmente sabe o que está falando. Então, olha que interessante. Foi tão somente por graça, por misericórdia merecida, que após ver seu filho no Calvário, sofrendo, Deus, além de perdoar os pecados de todos aqueles que crerem no sacrifício de seu filho, Deus também perdoaria absolutamente toda a culpa, todo o mal, esquecendo-se disso de forma definitiva, mas também declararia absolutamente justo esse que se esconde atrás da cruz, crendo de todo o coração na obra salvífica de Cristo. Porque aprove a Deus, por amor, extremo amor, lançar sobre a humanidade todos os méritos de Cristo. Todos os méritos de Cristo. Agora, isso nós vimos na aula passada. Mas é fundamental você recordar isso. E aí, é lógico que aqui surgem duas questões fundamentais a serem discutidas em sala de aula com o aluno. Que duas questões fundamentais são essas? Primeira questão. A primeira questão está no fato de que nós vemos então que pela fé, através da fé, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, né? Então, pela fé, nós temos acesso à santificação, ao perdão dos pecados e à justificação. Agora, o que é fé, né? A fé, uma vez foi definida por nosso pastor presidente num culto, e eu fiz questão de anotar na página 43, lá em cima, na página 43, papai determinada vez estava pregando no texto de Hebreus, né? E também Romanos. E quando o papai falava sobre que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, isso está em Romanos 4 e 3, papai deu uma definição de fé que eu acho maravilhosa e absolutamente precisa. Ela está na página 43. Fé é a resposta humana à graça de Deus. O apóstolo Paulo, lá naquele texto que nós lemos, lá em Romanos 10 e 10, ele diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando a graça de Deus é manifesta ao homem e é pregada ao homem, e que no coração do homem, obviamente, arde
este desejo de dar este passo essencial a Deus, o que acontece? Acontece que, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele faz com que o homem entenda sobre a verdade, o juízo e a justiça. Agora, quem responde afirmativamente ou negativamente é o homem. A fé é exatamente isso, é esta resposta afirmativa a Deus e a sua palavra. Porque se tem alguém que não trata o homem como um robô, como um ser absolutamente incapaz de tomar posições próprias, porque convenhamos, se Deus, irmãos, fizesse isso, e aí, obviamente, você estaria diante daquele conceito de graça irresistível dos calvinistas. Se Deus fizesse isso, Deus estaria desrespeitando a imagem e a semelhança que ele colocou no homem. Essa capacidade do homem pensar, raciocinar, decidir, escolher. Então o Espírito Santo nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Mas não obstante o homem convencido do juízo, da justiça e do pecado, ele pode dizer absolutamente não para a justiça, o juízo e o pecado, tá? Porque se nós servíssemos um Deus que nos tirasse a capacidade completa de escolha, nos tirasse a capacidade completa de dizer sim e de dizer não, este Deus então seria um tirano, e esse Deus obviamente não respeitaria a imagem e a semelhança que ele colocou sobre nós. Tá? Então, creiamos de forma muito correta na palavra de Deus, porque a fé é exatamente isso, é essa resposta do homem à graça de Deus. E o que eu acho lindo é exatamente isso, e nós temos que tomar muito cuidado, porque a justificação só é possível por meio da fé em Cristo. Entendamos isso, não é a fé na fé, mas é a fé em Cristo. Porque se eu tiver fé na fé, então eu estou trazendo méritos humanos para a salvação. E isso não é possível. Não há obra nenhuma minha que possibilite a salvação. Não é a fé na fé, é a fé em Cristo. Tá? Então, não é a fé que eu, confiando, eu vou chegar ao céu. Não, é a fé de que Cristo realmente fez tudo por mim e aí eu vou chegar ao céu. Eu vou chegar ao céu. Olha que interessante isso, porque a fé tem que ser direcionada de forma correta. A fé sozinha não produz nada. A fé isoladamente, ela nada vai produzir. Somente a fé em Cristo é que produzirá alguma coisa. E aí eu preciso que você, que pegou a lição, recordou com o seu amado aluno um pouquinho da lição anterior, eu fiz isso porque sabia que nós íamos ter um domingo sem aula, e aí, obviamente, tendo um domingo sem aula, nós teríamos a convenção. Então, você que trabalhou com seu querido aluno e ficou uma semana sem, você agora retome essa questão da relação entre justificação e graça, toma um pouquinho da lição passada, mas tem que avançar e tem que mostrar para ele que a justificação só é possível se a fé for correta. Não é a fé em si mesma, é a fé em Cristo Jesus. E é interessante o texto que o professor Weingarten, né, ele traz aqui na página 42, e eu preciso, por gentileza,
que você, meu amado professor, você converse com o seu aluno sobre esse texto. De preferência, leia esse texto. O texto é bastante esclarecedor, porque ele toca nesse ponto fundamental de que a fé pela fé nada produz, mas a fé em Cristo tudo produz. Tudo produz. Então, é por isso que o professor, né, ele diz de forma muito clara aqui, ó, nunca nos permitamos pensar que nossa fé por si mesma só merece o favor de Deus. Antes, nas Escrituras dizem que somos justificados mediante nossa fé, dando a entender que a fé é o instrumento pelo qual a justificação é dada, mas em nenhuma atividade que nos obtenha o favor de Deus. Ao contrário, nós somos justificados unicamente por causa dos méritos da obra de Cristo. Então, o que justifica a gente, irmãos, não é a nossa fé. O que justifica a gente é a fé em Cristo. Porque não pense que a fé por si só há de trazer salvação a alguém. É a fé em Cristo que traz a salvação. E o mais bonito é quando ele diz assim, mas podemos perguntar por que Deus escolheu a fé? Por que Deus escolheu a fé e não outra atividade nossa, né? Por que Deus escolheu a fé e não a sinceridade, a alegria, a satisfação, a humildade, a sabedoria? E aí isso é muito lindo. Porque a fé em Cristo, irmãos, aniquila qualquer possibilidade de obras. A fé em Cristo aniquila qualquer possibilidade de obras. É interessante como ele coloca aqui, ó. Quando vamos a Cristo, página 42, quando vamos a Cristo com fé, dizemos em essência o seguinte: sei que jamais me tornarei por mim mesmo justo diante de Deus. Portanto, Jesus, eu confio em Ti, eu dependo de Ti completamente para me conceder uma posição justa diante de Deus. Desse modo, a fé é o oposto exato de confiar em si mesmo e, portanto, é a atitude perfeitamente apropriada para com a salvação, que não depende em hipótese nenhuma de nossos próprios méritos, mas inteiramente do dom gratuito na graça da parte de Deus. Então veja que lindo. A fé aniquila absolutamente a questão das obras. Quando olhamos para a fé e falamos, olha, cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos no caminho que Deus estabeleceu para ir aos céus, irmãos, isso aniquila qualquer atividade nossa, porque quando olhamos para Cristo, vemos em Cristo a absoluta incapacidade humana de ir aos céus e vemos o absoluto derramar do amor de Deus para com cada um de nós. Esse texto tem que ser lido. Este texto da página 42 tem que ser lido. E olhe, não tenha medo de dizer que a fé é a resposta humana à graça de Deus. Não tenha medo de dizer isso, não. Não tenha medo, porque o Deus que nós servimos, ele não é aquele Deus que obriga o ser humano a fazer as coisas. Tu te lembras exatamente daquele episódio em que o moço rico procura Cristo e diz assim, olha Cristo, eu queria te seguir, faço tudo, cumpro tudo, realizo tudo. Aí Cristo sabia que o coração daquele moço amava muitas riquezas. O que Cristo fez? Cristo disse, olha, vende tudo que tem e me segue. E o moço saiu triste, né? O moço saiu triste. Um outro episódio muito interessante
A conversa que Deus teve com Caim, Deus teve uma conversa com Caim que foi fundamental. Caim, antes de matar Abel, Caim tem a presença de Deus o advertindo e dizendo: olha, eu sei que você está intentando fazer o mal, mas se você fizer o bem, será que não haverá aceitação para ti? E aí Deus abre completamente a possibilidade do homem escolher entre o bem e o mal. Ali estava a manifestação da graça de Deus, abrindo a viabilidade tanto de Caim quanto aquele jovem absolutamente rico de simplesmente tomarem uma posição absolutamente diferente, completamente diferente. E Deus não os forçou a nada. A fé é exatamente isso, é ouvir a voz de Deus e crer na voz de Deus. Não ser levado por outra coisa, crer na voz de Deus. E em crendo na voz de Deus, é óbvio que eu respondo afirmativamente à graça. E aí a graça de Deus me atinge. A graça de Deus me atinge de tal forma que eu sou amparado por ela. Então, quando se diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é lógico que lendo esse texto, eu, um ser absolutamente humano e natural, eu não vou compreender as coisas do reino do Espírito. Daí, Deus ter amorosamente enviado o Espírito Santo para fazer um homem ter conhecimento da justiça, do juízo e do pecado. Então, assim, o Espírito Santo, ele faz com que as pessoas tenham sim conhecimento da justiça, do juízo, do pecado, mas o Espírito não força ninguém, absolutamente ninguém, a responder positivamente diante disso. E aí aquele que responde positivamente diante disso recebe de Deus, além de todas as bênçãos, a justificação. Então eu não posso também pegar a fé e jogar lá em cima e dizer a fé pela fé. Não, 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 não. É a fé em Cristo. E por que a fé? Porque a verdadeira fé faz com que possamos entender que tudo vem absolutamente dele, é para ele, é por ele, e todas as coisas só chegam a mim em razão do amor dele, então eu vou confiar nele. Isto é o que nós chamamos de fé. Isso é o que chamamos de fé. Então, guarde isso. Não é a fé pela fé que justifica, mas sim a fé em Jesus Cristo que justifica. E agora, um dos pontos mais relevantes sobre a justificação, essa doutrina essencial que está nos consumindo 3 maravilhosas aulas. A aula antiga, esta aula e a próxima que virá. Mas será que não há um problema bíblico, pastor, entre Tiago e Paulo? Na medida em que, aparentemente, olhando Tiago e olhando Paulo, eu vejo contradições absolutas entre os dois. Quando eu olho Tiago e quando eu olho Paulo, eu vejo que os dois parecem estar em rota de colisão, né? De batida de frente. Quem está certo? Paulo ou Tiago? Paulo que diz que é pela fé sem obras, e Tiago aparentemente diz o contrário, dizendo que a fé sem obras é morta em si mesmo. O que está acontecendo nesses dois textos que parecem estar em contradição? Bem, é lógico que uma leitura absolutamente rápida dos textos, sem uma detida análise sobre esses fatos, realmente nos leva a pensar que há alguma contradição. Mas, amados, não há contradição nenhuma. Aqui você tem, obviamente,
dois grandes homens de Deus, tratando sobre a questão da fé, a questão das obras, e você só tem que entender um fato extremamente simples e absolutamente simples. Se realmente nós dependêssemos das obras para sermos salvos, então nem o ladrão na cruz teria sido salvo. Nenhum de nós será salvo, né? Porque nossas obras diante de Deus absolutamente valem. Nossos critérios de justiça diante dele são trapos de imundície. Há um texto sagrado muito interessante que diz assim, que mesmo quando fazemos absolutamente tudo que ele nos manda, ainda somos considerados servos inúteis. Então, não tem para onde correr. Não há possibilidade nenhuma de salvação por obras, porque ninguém consegue mostrar diante de Deus obras que viabilizem a sua salvação. Então, como é que eu tenho que olhar para Paulo e para Tiago? Simples, extremamente simples. Você olha para os dois e entende o seguinte: um está olhando antes da pessoa ser salva. Quem é este? Este é Paulo. Outro está olhando após a pessoa ser salva. Quem é este? Este é Tiago. Então veja que fato interessante. Tiago nunca disse que para sermos salvos é necessária obras que nos leve à salvação. Tiago não era de maneira alguma católico romano, muito menos Paulo. Então, os dois não se contradizem. Você tem que entender que Paulo fala da questão da salvação antes, e Paulo, obviamente, não está em contradição com Tiago. Veja que interessante. Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E todos os textos relacionados a Paulo quanto à salvação, ele faz questão absoluta de dizer: não se aproxime de Deus levando suas obras, porque diante de Deus ninguém tem mérito suficiente para ser salvo. Tá? Ou você acredita em Cristo, que esse sim fez tudo o que Deus mandou e conquistou para nós a salvação, ou então você não é salvo. Agora, depois que você é salvo, aí é que entra Tiago. Depois que você é salvo, se aguarda de você a questão das obras. Depois que a gente é salvo, se aguarda de nós longanimidade, amor, benignidade, paciência, domínio próprio. Se aguarda de nós o fruto do Espírito. Se aguarda de nós o fruto do Espírito. E, por consequência, as obras. As obras. Paulo fala isso de forma muito clara. Ninguém vai ser salvo pelas obras. A salvação é pela fé. Fé em Cristo Jesus. Para que pudéssemos andar nas boas obras que foram totalmente preparadas para nós antes da fundação dos séculos. Então o próprio Paulo já simplesmente resolve o problema. Ele diz, para ser salvo, confie em Cristo. Para ser salvo, confie em Cristo. É fé, não é obras. Mas depois de salvo, ou você faz obras, ou então a sua fé é morta. A sua fé é uma fé meramente intelectual. A sua fé é uma fé meramente de boca para fora. As boas obras acompanham aqueles e absolutamente aqueles que estão com Deus. O próprio Cristo já tinha salientado isso, que nossas obras vão demonstrar que Deus está conosco e que a humanidade vai glorificar a Deus em razão das nossas boas obras. Por isso Cristo disse que nós temos que ser o sal da terra, nós temos que ser a luz do mundo. Por isso que ele diz que nós temos que seguir uma vida voltada à benignidade, ao amor, ao companheirismo, à fraternidade. Por quê? Porque se espera daquele que foi alcançado.
alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, as boas obras. E é interessante que até mesmo, quando você pensa nos reformadores do século XVI, você pode pensar assim, poxa, mas espera aí, na época deles, por exemplo, Lutero falava, Zwingli falava, Calvino falava, Fox falava, o que esses grandes homens de Deus falavam? Porque eles vieram com sola fide justamente para combater a Igreja Católica Romana, dizendo, olha, não é pelas obras, é pela fé, não é pelas obras, é pela fé. Lutero defendia exatamente isso, ele dizia, olha, depois de salvos é para produzir boas obras. Lutero chegava em seus sermões a dizer exatamente o seguinte, olha, nós que somos salvos pela fé, nós agora fazemos as verdadeiras boas obras. As verdadeiras boas obras, quem faz somos nós. Por quê? Porque nós não temos interesse nenhum em fazer as boas obras para sermos salvos. Nós já somos salvos. E em razão de sermos salvos é que praticamos as boas obras. Eu estava pensando nisso essa semana aqui em casa e eu estava verificando, é verdade, irmãos. Isso é verdade. Veja que um católico romano pratica as tais boas obras para alcançar méritos e, alcançando méritos, ir para o céu. Se ele não consegue ir direto para o céu, pelo menos ele vai para o purgatório e de lá ele pensa que vai para o céu, como se purgatório existisse. Os espíritas, eles são mais achegados às boas obras em razão de interesse puro mesmo. Porque eles sabem, segundo a doutrina espírita, que as boas obras, à medida que são praticadas, eles vão espiritualmente evoluindo, até chegar nos céus. Então, esse povo inteiro não faz boas obras em razão do amor de Deus que está no coração deles, não. Eles fazem boas obras por interesse mesmo, para ver se chega ao céu, para ver se não vai para o inferno, para ver se evolui. Quem verdadeiramente faz boas obras é quem crê em Cristo, porque faz boas obras de forma desinteressada. Nenhum de nós protestantes faz boas obras para ser salvos. Nós já somos salvos mediante a fé, porque ninguém tem como apresentar obras diante de Deus. Nós já somos salvos mediante a fé. Agora, em decorrência disso, o amor de Deus preenche nosso coração de tal forma que praticamos as boas obras de forma desinteressada. Praticamos as boas obras como Cristo ensinou, por puro amor e não por interesse. Nenhuma espécie de interesse, mas tão somente por puro amor. Então veja que quem realmente pratica boas obras somos nós. Somos nós. Isso é uma verdade. Talvez não consigamos praticar as boas obras no volume que espíritas e católicos praticam. Talvez não pratiquemos. Mas nenhum de nós precisa de boa obra para salvar, porque a gente sabe que nada em nós merece a salvação. A salvação foi conquistada por Cristo, a justificação foi conquistada por Cristo, por puro amor e imensurável graça. E aí que depois da salvação, a gente, certo de que realmente já está salvo, a gente pratica as verdadeiras boas obras. As obras em razão do amor e não em razão do interesse de produzir méritos diante de Deus para receber a salvação, ou para receber uma evolução de vidas após vidas e vidas após vidas. Então veja, é muito interessante. Eu inclusive coloquei isto na revista, eu coloquei de forma muito clara isso, está inclusive na página 45 e 46.
né? Aqui tem uma célebre passagem em que Lutero demonstra perfeitamente sua posição no tocante a obras, tá? Porque acusaram Lutero de simplesmente criar uma religião em que as obras não tinham sentido nenhum e nos chamaram de egoístas, de egocêntricos, de absolutamente contrários à graça de Deus e etc. E aí Lutero responde. Olha aí na página 45. Né? Lutero responde: sim, você diz, mas a fé não justifica sem as obras? Sim, é verdade. Mas onde está a fé? Que acontece a ela? Onde ela se mostra? Porque certamente, olha que bonito, porque certamente ela não pode ser, já estou na página 46 agora, uma coisa tão apática, inútil, surda ou morta, deve ser uma árvore viva e produtiva que dê frutos. O fruto da justificação é a fé ativa no amor. Tal amor é dirigido, em primeiro lugar, não a Deus, na esperança de conseguir algum mérito para a salvação, mas ao próximo, porque o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo. Aí, obviamente, o autor falando, Lutero incitava os cristãos a realizar boas obras a partir de um amor espontâneo, obediência a Deus por causa dos outros. Ou seja, não era um amor interesseiro em evoluir ou alcançar méritos. Na verdade, quem ama mesmo é quem acredita que pela fé é salvo, não pelas obras. E aí tem absoluta liberdade de praticar as boas obras. Olha aqui, ó. Por outras palavras, a justificação pela fé somente liberta-me para amar meu próximo desinteressadamente. Por causa dele mesmo, do meu próximo, né? Como meu irmão ou irmã, não como um meio calculado para meus próprios objetos desejados. Então veja que não há contradição nenhuma entre Lutero e Tiago, e que quem verdadeiramente pratica boas obras somos nós que acreditamos que a salvação é pela fé. Assim, sola fide, sola fide. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesta próxima aula linda e maravilhosa, vinda da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Boa aula no próximo domingo. Que Deus vos abençoe, amados irmãos.